Após o incrível arco de Sabaody, onde todo o bando do Chapéu de Palha é separado, vemos que o Luffy cai na Ilha das Amazonas. E a partir daqui, temos mais dois arcos que o Prota fica sozinho. Praticamente, o restante do bando, o restante dos Mugiwaras são esquecidos. E a história é contada a partir das ações do Luffy, que após acordar e descobrir que caiu numa ilha longe de seus companheiros, passa a tentar de todas as formas sair dela. Porém, sem sucesso, já que a ilha é cercada pelo Calm Belt, que seria um mar calmo, sem ventania e cheio de criaturas, cheio de monstros marinhos. E não podemos esquecer que também é cercado por correntezas que impedem a sua fuga, exceto se for um navio feito de Kairosek, que é aquela pedra do mar, e tenha alguém que conheça bem as rotas. Fala galera, bem-vindo ao canal do Pug Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os arcos onde o Luffy está sozinho. Em Sabaody, ao serem atingidos pelo poder de Akuma no Mi do Bartolomeu Kuma, vemos os Mugiwaras desaparecendo um a um, como se eles estivessem sendo teletransportados, onde cada um vai parar numa ilha diferente. E o Luffy passa a ter mais foco na obra, onde temos 3 arcos focados apenas nele, tentando salvar seu irmão Ace. E é com a conclusão do último arco dessa saga, o arco de Marineford, que temos o famoso time skip. Tem só mais algumas coisinhas, alguns acontecimentos, e entramos já no arco de treinamento de 2 anos do bando do Chapéu de Palha. E essa saga com o Luffy solo começa na ilha de Amazon Lily, onde é uma ilha de Amazonas, onde só tem mulheres e homens são completamente proibidos. Aqui conhecemos mais um pouco sobre o Haki, onde as Amazonas usam Haki em suas flechas, causando bastante estrago. E também vemos a Imperatriz Boa Hancock, que nessa época ainda era uma Shikibukai, que a princípio se mostra uma personagem odiável, sua personalidade é de uma pessoa horrível e que se aproveita bastante da sua beleza para praticar atrocidades. Mas, com o andar da história, vamos descobrindo mais sobre essa pirata e ela também vai mudando um pouco nesses primeiros contatos com o Luffy. E é justamente quando o Luffy tem que lutar para salvar suas amigas amazonas que foram petrificadas que vemos ele utilizar o Haki do Rei mais uma vez. E não só isso, a Imperatriz acaba se apaixonando pelo Prota, gerando momentos muito hilários e permitindo assim que a obra avance. Afinal, ela possuía o navio que conseguia navegar pelos mares do Calm Belt e também podia levar o Luffy até seu próximo destino e próximo arco de salvamento do Ace, o arco de Impel Down. Essa primeira parte da aventura do Luffy, ela é de forma bem mais leve, ela puxa muito mais pro lado cômico. Temos alguns momentos mais pesados quando vamos ver o passado da Boa Hancock, mas não chega a ser absurdo, ele é mais focado em comédia mesmo e é muito divertido. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Seguindo para o próximo arco de Impel Down, temos um momento tenso, que é a entrada do Luffy para a prisão, onde mais uma vez, graças a Boa Hancock, o Prota consegue ser salvo e entra nos andares da prisão atrás do seu irmão Ace, onde logo de cara ele encontra o vilão lá do início da história, o palhaço Bug, e por incrível que pareça, ele forma uma dupla. Mas não pensem que para por aqui, porque o Oda consegue fazer a gente gostar dos vilões e esses mesmos personagens que já foram inimigos do Luffy, que já foram vilões, se aliam ao Prota. Vemos o Mr. Tree, o Bon Clay, Crocodile, Mr. One
todos lutando ao lado do Luffy na fuga da prisão. Eu acho simplesmente sensacional o quanto o Oda faz com maestria esse momento da obra. E tudo é feito de uma forma que dá pra você acreditar nesse grupo doido que foi formado, nesse grupo maluco que não faz nenhum sentido ter tantos inimigos assim, junto do Luffy, que é um cara tão bonzinho. Só que, infelizmente, ainda não foi possível salvar o Punhos de Fogo, pois ele já tinha sido transferido para a ilha de Marineford para concluírem a sua execução. E outra coisa muito importante é que o Jinbe ele se alia ao Luffy nessa parte da história. Já que falamos em Marineford, esse é o próximo arco da história, onde o Luffy chega de forma inesperada, caindo de uma muralha de gelo que foi formada quando o Aokiji congelou a tsunami criada pelo poder do terremoto do grande pirata Barba Branca, que estava naquela ilha para salvar seu filho Ace. Não é o filho de sangue dele não, é porque ele chama todo mundo da sua tripulação de filhos. E ao conhecer e se compadecer com o Luffy sendo tão fraco e estando ali no meio daqueles grandões, indo salvar seu irmão, o Newgate faz com que todos ajudem o Luffy a chegar no palco da execução do seu irmão. Nesse momento, Luffy não tem força suficiente para os inimigos que estavam presentes, mas consegue avançar com a ajuda de outros personagens, e com isso, chega até mesmo a salvar seu irmão da morte. Mas o Oda já tinha planejado que o Ace não passaria desse ponto da história, não passaria desse arco. E o Luffy acaba presenciando tudo ao vivo e a cores, gerando uma das caretas das caras e bocas que o Prota nunca fez na obra. E que todo o enredo, todas as falas, tudo foi bem encaminhado. Todos os acontecimentos da morte do Ace nos faz chorar junto de todo mundo e do Luffy e do Prota. Sem dúvida alguma, esse é um dos momentos mais tristes de One Piece. Após esses 3 incríveis arcos, vemos o Luffy colapsando com a morte do seu irmão, ele tendo um surto, depois se acalmando com as palavras do Jinbe. Por isso que eu digo que o Jinbe, desde que ele apareceu na história, ele sempre fez coisas incríveis. Só quando ele entra no bando do Luffy é que ele deixa de fazer tanta coisa. E também acompanhamos o Luffy voltando para Sabaody após mostrar para o seu bando a tatuagem, a icônica tatuagem do 3D 2Y. E parando para treinar por 2 anos com o Rayleigh, onde o ponto de encontro dos Mugiwaras após esse tempo seria na mesma ilha que eles foram detonados, massacrados, destruídos, humilhados, que foi justamente a ilha de Sabaody. Galera, vocês gostam de todos os arcos onde o Luffy está sozinho? Se eu fosse ranqueá-los, eu colocaria Marineford, Impel Down e por último Amazon Lily, que apesar de estar em último não significa que ele é ruim. Ele é muito bom, mas comparado aos outros 2 de cima, não tem como. Contem aí nos comentários a sua opinião. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.